Olá, turma! Vamos tratar agora do balanço de ondas longas e, ao fim da aula, do balanço de energia à superfície. Ondas longas é o nome dado à radiação da banda do infravermelho termal, que é naturalmente emitida tanto pela atmosfera quanto pela superfície terrestre. O balanço de ondas longas, que vamos chamar de BOL, é uma contabilização desses dois fluxos, da radiação que chega da atmosfera, emitida por ela, e da radiação que é emitida pela superfície. O fluxo de radiação da atmosfera depende da temperatura da atmosfera, da presença de aerosóis, do vapor d'água e também da nebulosidade. Já a radiação emitida pela superfície é função das características dessa superfície e da sua temperatura também. Se é uma superfície hídrica, uma superfície vegetada, um solo nu, todas essas características vão impactar no fluxo de radiação emitida por ela. O balanço de ondas longas é, portanto, a diferença entre esses dois fluxos, radiação da atmosfera menos radiação da superfície. Tanto a medida quanto a contabilização matemática desses dois fluxos é um pouco mais complexa e a medida é onerosa. Esses instrumentos não são comumente encontrados em estações meteorológicas. Portanto, o balanço de ondas longas é estimado. E dentre algumas equações utilizadas para tal, essa é uma das mais aplicadas e que nós vamos utilizar, em que o balanço de onda longa é na superfície determinada a partir das temperaturas do ar, no parâmetro relacionado à umidade e dos fluxos de radiação. Então, vamos lá. Avaliar, estudar essa equação. O balanço de onda longa é dado pela constante Stefan-Boltzmann, que é aquela mesma que vocês utilizaram nas leis da radiação, pela temperatura máxima Tx e temperatura mínima Tn do ar, ambas as temperaturas na unidade Kelvin, pela pressão de vapor d'água, pressão atual de vapor d'água, que é um parâmetro relacionado à umidade do ar, o conteúdo de vapor d'água do ar, que vamos estudar com mais detalhes no capítulo umidade do ar. E aplicamos também os fluxos de radiação global e a radiação global esperada para condição de céu claro. Então, essa equação tem uma aplicação da lei de Stefan-Boltzmann, nesse item aqui da equação. Esse termo já está relacionando a umidade da atmosfera e esse termo aqui tem relação com a nebulosidade da atmosfera. Então, essa equação nos fornece o balanço de ondas longas. E o balanço de radiação à superfície como um todo? Vai ser a contabilização da interação dos fluxos tanto de ondas curtas, que é o de radiação solar, como os fluxos de onda longa, esses por sua vez emitidos pela atmosfera e a superfície, como vimos há pouco. Então, esse balanço ele pode ser determinado por medidas desses instrumentos chamados saldo-radiômetros, porque o balanço de radiação também é denominado saldo de radiação. Esses instrumentos, eles possuem essa função de medir já o saldo de radiação. Esse instrumento aqui é um dos mais precisos, porque ele mede as 4 componentes separadas, a radiação global, a radiação refletida pela superfície e os fluxos de onda longa emitido pela atmosfera e emitido pela superfície. E esse é um outro modelo mais simples, mas ambos fornecem o balanço de radiação. Entretanto, esses instrumentos são caros, não são instrumentos comuns também nas estações meteorológicas e, portanto, o saldo de radiação à superfície, ou o balanço de radiação, é determinado matematicamente pelas equações que nós aplicamos até agora, pois o saldo de radiação Rn é exatamente balanço de ondas curtas menos balanço de ondas longas. Então, para encontrá-lo, nós utilizamos as duas equações apresentadas na aula anterior e nessa
presente. Nessa figura, nós temos um esquema geral desses fluxos de radiação em uma superfície vegetada. Então, lembremos que a radiação que atinge o topo da atmosfera é chamada radiação extraterrestre. Ao penetrar na atmosfera, a radiação começa a sofrer os processos de atenuação. Uma parte dela atinge a superfície, que é a radiação global. A superfície, por sua vez, reflete uma porção dessa radiação global, é a chamada radiação refletida. Esse fluxo de radiação refletida vai depender do albedo da superfície, das características dessa superfície, quanto à interação com a radiação solar. E temos também essas trocas de onda longa. Então, a energia em forma de radiação de onda longa que vem da atmosfera e a energia emitida pela superfície vegetada em radiação também de onda longa. Então, o saldo de radiação contabiliza todos esses fluxos aqui e representa, por fim, a radiação, a energia que fica nessa superfície após todas as trocas radiativas. É o saldo final, o RN. Nessa outra figura, nós já temos a distribuição desses fluxos de radiação em um esquema mostrando a interação do animal com o ambiente natural. Nesse caso aqui, o ambiente externo. Então, a radiação global que incide sobre o animal, uma parte o animal absorve e outra parte também é refletida por esse indivíduo. Isso vai depender da pelagem do animal. As características quanto à cor, a densidade da capa desse animal, a espessura dos pelos, tudo isso vai influenciar na reflexão da radiação solar. Lembrando que a radiação solar que atinge a superfície também é refletida por ela, e esse feixe de radiação refletida pode atingir o animal também. Sobre os fluxos de onda longa. Então, a atmosfera está emitindo onda longa em direção a esse animal, e este, por sua vez, também emite radiação de onda longa no infravermelho termal. A superfície, que também fornece esse tipo de radiação, emite infravermelho termal, pode ser um aporte de calor também para o animal. E aqui, por sua vez, em azul, nós temos os chamados fluxos latentes ou as chamadas trocas de calor úmida do animal com o ambiente, que, em verdade, no caso dos animais, especialmente os mamíferos, está relacionado à transpiração e à respiração. Sobre esses fluxos que nós vamos falar agora. Pois bem, que nós vamos tratar agora é chamado balanço de energia. Então, aqui a gente não está mais trabalhando as trocas de radiação. Mas por quê? O saldo de radiação, que é aquele fluxo que fica, né, o que sobra após as trocas radiativas, é convertido em fluxos de energia. Tá? Então, esse saldo, Rn, é convertido em fluxos de calor. E os três fluxos principais são esses. Fluxo de calor sensível, QH. Essa energia é destinada para o aquecimento do ar. Provoca a mudança de temperatura, por isso que é denominado calor sensível. Fluxo de calor latente, que não provoca mudança de temperatura, mas é energia utilizada nos processos de mudança de estado físico da água, os processos de evaporação e transpiração dos vegetais. E por fim, o fluxo de calor no solo, QG, que, como o nome já diz, é energia destinada para o aquecimento da superfície e do solo. Então, esses três fluxos são o destino do saldo de radiação. Por isso que podemos dizer que o saldo de radiação é a soma QH mais QE mais QG, soma dos três fluxos. Nessa figura aqui do lado, nós representamos esses três fluxos de energia numa planta, e aqui são representadas também outras formas de nomear esses fluxos. Vocês podem encontrar isso em outros livros, em outros materiais, H, L, E e G, simplesmente.
respectivamente, calor sensível, latente e do solo. A distribuição desses fluxos, ou seja, o balanço de energia, que é a distribuição desses fluxos, não é exata e homogênea em todas as superfícies. Então, pode haver um fluxo que seja destinado mais energia para ele do que o outro, e isso vai depender da superfície. Vejamos esse quadro em que são apresentados dados de uma pesquisa em que os pesquisadores fizeram medidas dos fluxos de energia, QH, QE e QG, sobre duas superfícies bem diferentes. A primeira superfície foi uma área de solo seco e nu, tá? Ou seja, não tinha vegetação e a superfície do solo não estava úmida. E a outra área, que era uma área vegetada, tinha as seguintes características: era uma cultura sem deficiência hídrica e em fase de máximo desenvolvimento, ou seja, estava com uma alta cobertura do solo. E aqui são apresentados os percentuais, né, as proporções de cada fluxo em relação ao saldo de radiação. Então, vamos começar a análise com o solo seco e nu. 45% do saldo de radiação foi destinado para fluxo de calor sensível, para aquecer o ar. Como era um ambiente que não tinha vegetação e o solo estava seco, nenhuma energia foi destinada para os processos de evapotranspiração. E os 55% restantes foram utilizados para aquecimento da superfície pelo fluxo de calor no solo. Na área vegetada, a distribuição foi bem diferente. Apenas 30% do saldo de radiação foi utilizado para aquecer o ar, fluxo de calor sensível, QH, e os 70% restante foram utilizados para mudança de estado físico da água, fluxo de calor latente, nos processos de evapotranspiração. Da análise desses dados, nós podemos até concluir que, se essas duas áreas estavam adjacentes, sobre condições meteorológicas semelhantes, a temperatura do ar sobre o solo seco e nu certamente foi maior do que sobre a área vegetada, já que mais energia foi destinada para o fluxo de calor sensível. Esses dados também nos explicam por que a vegetação tem essa característica de afetar bastante as condições da atmosfera local, especialmente na temperatura do ar e também na umidade do ar, por causa da transpiração das plantas. Bom, e agora vamos ver como o saldo de radiação se comporta nos períodos diurno e noturno, e os fluxos também. Durante o dia, nós temos o aquecimento da coluna de ar. Se for uma superfície transpirante ou uma superfície hídrica com solo úmido, vamos ter fluxo de calor latente, processo de evapotranspiração e o aquecimento do solo. Durante o dia, o balanço de ondas curtas sempre vai ser maior que o balanço de ondas longas, por causa da radiação solar, cujo fluxo é muito maior. Assim, durante o dia, o saldo de radiação sempre vai ser positivo. À noite, ocorre uma inversão no sentido de alguns fluxos. Então, vemos que a superfície, o solo e a superfície estão perdendo calor, a atmosfera também está resfriando. Se houver processo de evapotranspiração a taxa muito reduzida, e pode haver condensação, formação de orvalho. E o que acontece? No período noturno, o balanço de ondas curtas é zero, porque não há fluxo de radiação solar. Portanto, Rn é igual a menos BOL, ou seja, à noite o saldo de radiação é negativo. Então, com isso, nós finalizamos o estudo
do balanço de ondas longas e do balanço de radiação e balanço de energia. Até a próxima!